Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz que conversando com Deus, com esse livro e conversamos com Deus, nós temos acesso a um instigante diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade. E o autor revela como essa conversa foi e é possível. E tá tudo isso nos vídeos anteriores, porque nós já estamos no finalzinho do livro. Já deram vários vídeos, a gente está exatamente no 13º capítulo. E esse 13º capítulo está falando especificamente sobre saúde. Porque o Neil Walsh estava reclamando ali com Deus no início do capítulo, dizendo que ele foi vítima de problemas crônicos suficientes para 3 vidas. E por que ele está tendo todos esses agora? Aí Deus estava ali pegando assim bem firme com o Neil Walsh. O Neil Walsh disse até que ele estava sendo muito duro, porque ele estava dizendo, cara, tudo começa pelo pensamento. E você tem pensamentos negativos repetidamente, por dias, semanas, meses e anos, e depois não quer ficar doente. E aí depois ele disse, além disso, você ainda maltrata seu corpo. Além disso, você ainda coloca no seu corpo coisas que vão fazer com que ele se deteriore mais rapidamente. E aí ali bem no finalzinho ele diz que nós fomos feitos para viver eternamente, porém que o máximo que se chega é a 80 anos e outros até menos ainda. E antes ele estava discorrendo ali sobre algumas substâncias que a gente ingere, ou que a gente coloca de alguma forma no corpo, como ele citou cigarro e álcool. E aí o Neil Walsh dizendo, já parei de fumar há 20 anos. E depois sobre o álcool ele disse, mas o meu pai disse que eu podia beber moderadamente. E aí Deus disse, pode até ser que isso está certo, eu posso até concordar com essa máxima, isso rebate aquilo que eu disse, que o corpo não foi feito para receber álcool, se você, por causa da forma como você está vivendo. E qual é a forma como você está vivendo? Aí, gente, porque o livro está fazendo barulho. E aí ele disse, contudo, considere isso. Atualmente, vocês tipicamente humanos usam seus corpos durante 50 a 80 anos. Alguns duram mais, mas não muitos. Porque ele disse, então, eu tenho controle sobre o que vocês chamam de remédios e insisto na minha afirmação. Desculpem, isso foi quando o Neil Walsh disse que até em remédio contém álcool. Ele disse, eu não tenho controle sobre o que vocês chamam de remédio. E insiste na afirmação de que o corpo não foi feito para receber álcool. E ele disse, essa insistência do Neil Walsh de que o pai dele disse que ele podia beber socialmente, com moderação, ele diz, essa afirmação só seria certa, correta, ele tiraria o que ele diz que o corpo não foi feito para receber álcool, se de acordo com o contexto da vida que você está levando, ou seja, a vida que está levando que é para viver só no máximo 80 anos, quando ele disse que nós fomos feitos para viver eternamente. E quando ele disse isso, o Neil Walsh disse, sério? Eternamente? E ele disse sim. Você realmente acha que o melhor que Deus poderia fazer era um corpo que duraria 60, 70 ou talvez 80 anos e depois se desintegraria? Imagina que esse é o limite da minha capacidade? Foi assim então que terminou o vídeo anterior. Vamos ver então como é que continua aqui o diálogo do Neil Walsh, especificamente agora sobre saúde, sobre como é que a gente contribui para a deteriorização do nosso corpo, que de acordo com Deus foi feito para ser eterno. E aí vamos ver, o Neil Walsh disse, eu nunca pensei em colocar isso exatamente assim. E Deus responde, eu fiz o seu magnífico corpo para durar para sempre. E os primeiros de vocês realmente viveram no corpo praticamente, livres de dor e sem medo do que agora chamam de morte. Então, lendo direito. Os primeiros de vocês realmente viveram no corpo praticamente livres de dor e sem medo do que agora chamam de morte. Em sua mitologia religiosa, vocês simbolizam a memória celular dessas primeiras versões humanas, chamando-as de Adão e Eva. Na verdade, é claro que existiram mais de 2.
No início, a ideia era vocês, almas maravilhosas, tenham uma chance de conhecer os seus eus, como realmente são, por meio de experiências realizadas no corpo físico, no mundo relativo, como eu expliquei repetidamente aqui. Sim, eu estou aqui de testemunha que Deus explicou isso, muito refraseou, reexplicou, disse de novo que essa experiência aqui, que essa passagem aqui, nós que somos seres espirituais, vestindo um corpo humano para fazer essa travessia entre luz e sombras, era para aprender através das experiências. E aí ele dizendo que é por meio das experiências realizadas no corpo físico, nesse mundo relativo, que a gente então ia conhecer os nossos verdadeiros eus. E ele diz que ele já disse isso. Isso foi feito por meio da diminuição do ritmo intenso de todas as vibrações, forma de pensamento, para produzir matéria, inclusive a que chamam de corpo físico. Aqui então Deus dizendo, tudo é energia, vibrando mais ou menos. Então baixou a intensidade da vibração, fica parecendo que fica tangível, fica parecendo que é duro, fica parecendo que é matéria. A vida evolui por meio de uma série de passos em um piscar de olhos que vocês agora chamam de bilhões de anos. E nesse instante sagrado, vocês vieram do mar, da água da vida para a terra e assumiram a forma que agora têm. Então ele dizendo que teve essa evolução, então que ali no início a gente veio do mar, da água da vida para a terra e assumiram a forma que agora tem. Eu não sei se tem relação com aquela água que o feto fica ali mergulhado no útero, não sei se é isso. A vida evoluiu por meio de uma série de passos em um piscar de olhos, que vocês agora chamam de bilhões de anos, ou seja, há bilhões de anos, então, a gente veio ali do mar, da água da vida para a terra e assumimos a forma que agora a gente tem. Então, os evolucionistas estão certos? Pergunta o New Osho. Eu acho engraçado, responde Deus. De fato, isso sempre me diverte. O fato de os seres humanos terem tanta necessidade de separar tudo em certo ou errado. É mesmo, concordo com ele. A gente aqui nessa realidade relativa, é super, eu sempre penso, está certo ou está errado, né? Nunca lhes ocorre que criaram esses rótulos para ajudá-los a definir o que é relativo à matéria e seus eus. Nunca lhe ocorre, isso só ocorre às mentes mais aguçadas, que as coisas podem ser ao mesmo tempo certas e erradas, que apenas no mundo relativo elas são certas ou erradas. No mundo do absoluto, em que o tempo não existe, todas as coisas são tudo. Então, Deus deixando mais uma vez claro aqui que a gente sempre está tendo que levar em conta isso. Nós estamos numa realidade relativa, onde nada é 100% bom, nada é 100% ruim, nada é 100% certo, nada é 100% errado. E no mundo do absoluto, em que o tempo não existe, todas as coisas são tudo ao mesmo tempo. Não há homem e mulher, antes e depois, rápido e devagar, aqui e lá, em cima e embaixo, esquerda e direita, e certo e errado. Seus astronautas tiveram uma noção disso. Eles imaginaram que subiriam para o espaço cósmico apenas para descobrir, quando chegaram lá, que estavam olhando para cima, para a Terra. Ou não estavam. Talvez estivessem olhando para baixo, para a Terra. Mas então, onde estava o Sol? Em cima? Embaixo? Não, ali à esquerda. Então, subitamente, uma coisa não estava em cima ou embaixo, mas na lateral. E assim todas as definições desapareciam. É assim meu mundo, nossa esfera real. Todas as definições desaparecem, tornando difícil até mesmo falar sobre essa esfera em termos definidos. A religião é a sua tentativa de falar sobre o indizível. Não sei se sai muito bem nisso. Não, meu filho, os evolucionistas não estão certos. Eu criei tudo, em um piscar de olhos, em um instante sagrado, como disseram os criacionistas. E
Isso foi feito por meio de um processo de evolução que demorou bilhões e bilhões, do que vocês chamam de anos, como dizem os evolucionistas. Ambos estão certos, essa palavra entre aspas. Como os astronautas descobriram, tudo depende de como você vê. Mas a verdadeira pergunta é: qual é a diferença entre um instante sagrado e bilhões de anos? Você pode simplesmente concordar em que em algumas das questões da vida o mistério é grande demais para você resolver? E por que não permite ao sagrado ser sagrado e deixá-lo em paz? E é isso que eu vou fazer. Permitir que o sagrado seja sagrado e vou deixar em paz, porque esse mistério aqui ainda não está claro para eu fazer nenhum comentário. Super, se você que já leu esse livro várias vezes, como eu tive algumas mensagens dizendo, o que você entendeu, se quiser compartilhar comigo em uma mensagem, por favor. E aí o New Osho diz: acho que todos nós temos uma necessidade ansiável ou insaciável de saber. E Deus responde: mas vocês já sabem, eu acabei de dizer. Todavia, não querem conhecer a verdade, querem conhecer a verdade como a compreendem. Este é o maior obstáculo à iluminação. Vocês acham que já conhecem a verdade, que já compreendem qual é. Por isso concordam com tudo que veem, ouvem ou leem que está de acordo com o paradigma da sua compreensão e rejeitam tudo que não está. E aqui para mim fica claro. Se ele diz que a gente veio para experienciar ser o que a gente é, e nós estamos sobre o véu do esquecimento, então a gente já sabe tudo. Só que sob o véu do esquecimento a gente escolhe, a gente tem livre-arbítrio para escolher aquilo, em qual paradigma a gente vai ficar firme ali, qual crença que a gente vai manter ali como nosso lema, e aí então a gente acaba, como Deus está dizendo, não querendo conhecer a verdade, porque a gente só aceita aquela que a gente entende que é de acordo com aquela nossa crença. E aí a gente acaba aceitando só aquela que a gente que casa com a nossa crença e rejeitando todas as outras. E ele continua: e chamam a isso de aprendizado, estar dispostos a aceitar ensinamentos. Vocês nunca poderão estar dispostos a aceitar ensinamentos enquanto estiverem dispostos a rejeitar tudo, exceto a sua própria verdade. Muito bem colocado aqui. Então a gente não pode dizer que a gente está aberto para aprender se a gente já se fechou ali em uma crença e aquela verdade nossa é aquela e a gente não aceita outra forma de entendimento. E ele continua: por esse motivo, esse livro será considerado por alguns uma blasfêmia, obra do demônio. Porém, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Eu lhes digo que vocês não foram feitos para morrer. Sua forma física foi criada como uma ótima oportunidade, um maravilhoso instrumento, um glorioso veículo que lhe permite experimentar a realidade que criou com sua mente, conhecer o eu que criou em sua alma. E eu, como acredito em um Deus todo amor, beleza, perdão, caridade, benevolência, aquele que Jesus Cristo fez nos ensinar a chamar de pai e mãe, eu acredito nessa teoria dele aqui. Nunca tinha pensado dessa forma, mas até o próprio corpo, porque isso de estar nessa roda de samsara, indo e voltando, foi a Dias Marim, a autora do livro Viver de Luz, que disse que é um desperdício, a gente vem, fica até 80 anos, fica velho, gagá, depois volta, tem que entrar na fralda de novo, tem que estar ali comendo papinha, aí eu acho que é mais ou menos por aí, que acredito que Deus é tão grande, é tudo, por que ele ia ficar perdendo tempo e ficar repetindo o corpo, se ele podia estar fazendo para a experiência toda, não é? Mas aí eu acredito que é como ele disse, nesses bilhões de anos, as escolhas que a gente foi fazendo foram fazendo com que isso fosse necessário, porque aí a gente tem que voltar para estar fazendo aquela caminhada e colher aquilo que a gente plantou, já que nós estamos sob o efeito do princípio da causa e efeito, a lei da ação e reação, da atração. A gente colhe aquilo que a gente plantou e para isso a gente tem que voltar, trocar de corpinho e vir colher.
E ele continua: a alma imagina, a mente cria, o corpo experimenta. O círculo está completo. A alma imagina, a mente cria, o corpo experimenta. O círculo está completo. Então a alma se conhece em sua própria experiência. Se não gosta do que está experimentando, sentindo, ou deseja, por qualquer motivo, uma experiência diferente, simplesmente imagina uma nova experiência do eu e literalmente muda a mente. Aqui ele passando a receita, então, o corpo, a alma imagina, a mente cria e o corpo experimenta. Então, se a gente não está satisfeito, como é que a gente pode fazer para mudar? A mente cria, o pensamento cria. Então, a gente tem que literalmente mudar a mente. E ele continua: logo o corpo se vê tendo uma nova experiência. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi um ótimo exemplo. Como acha que Jesus Cristo fez isso? Ou não acredita que aconteceu? Pois acredite, aconteceu. E aqui então, logo o corpo se vê tendo uma nova experiência. Acredito que aqui ele esteja falando sobre aquela teoria de que Jesus Cristo subiu de corpo de corpo, porque o corpo dele desapareceu dali, né? O que para mim era completamente muito difícil de entender, exatamente porque eu sempre pensava, por que ele vai precisar do corpo, lá para onde ele foi, que ele é espírito. Mas aqui Deus dizendo: você não acredita que aconteceu? Eu não. Pois acredite, aconteceu, tá bom. Eu acredito. Não tô falando, tô brincando. Então, sim, Deus está dizendo, pois acredite, aconteceu. E ele continua: contudo a alma, mas também nem sei se é sobre isso que ele está dizendo, tá? Foi dessa forma que eu entendi. Contudo a alma nunca dominará o corpo ou a mente. Eu o criei como um ser trino. Você é 3 em 1, criado à minha imagem e semelhança. Os 3 aspectos do eu não são diferentes entre si. Cada um deles tem uma função, mas nenhuma é mais importante do que a outra ou a precede. Todas estão correlacionadas de um modo exatamente igual. Imagine, crie e experimente. O que você imagina, cria. O que cria, experimenta. O que experimenta, imagina. Ou seja, aquele símbolo do infinito ali. Então, ele diz que o corpo, então, tem... A alma nunca dominará o corpo ou a mente, porque ele nos criou como seres trinos. Então, a gente imagina, cria, experimenta, mas aquilo que a gente imagina, a gente cria. Aquilo que a gente cria, a gente experimenta e, dessa forma, continua ali o círculo. É por isso que é dito que se você puder fazer o seu corpo experimentar algo, como por exemplo a abundância, logo terá a sensação dela em sua alma que a imaginará de um novo modo, a saber, abundante. Dessa forma, apresentando à mente um novo pensamento sobre isso. Do novo pensamento surge mais experiência e o corpo começa a viver uma nova realidade como um modo de ser permanente. Seu corpo, sua mente, sua alma, entre parênteses, seu espírito, são um só. Nisso você é um microcosmo de mim, o todo divino, o tudo sagrado, a essência. Agora você entende porque eu sou o princípio e o fim de tudo, o alfa e o ômega? Então, Deus não se faz de rogado, ele explica e continua. Agora eu lhe explicarei o maior mistério, seu relacionamento exato e verdadeiro comigo. Você é o meu corpo. Olha, isso está escrito em caixa alta. Você é o meu corpo. Seu corpo está para sua mente e alma como você está para a minha mente e alma. Portanto, tudo que eu experimento é por seu intermédio. Então ele ali já explicou que o nosso corpo, como ele está para a nossa mente e para a nossa alma, e ele diz que a mesma forma como o nosso corpo está para a nossa mente e a nossa alma, nós estamos para a mente e alma divinas. Até porque acho que dá para entender, já que é a centelha que nos anima, não é? É Deus experienciando através da gente. E aí ele diz: tudo que eu experimento é por seu intermédio. Como seu corpo, sua mente e sua alma são um só, também o são meu corpo, minha mente e minha alma.
Tanto é assim que Jesus de Nazaré, entre os muitos que compreenderam esse mistério, disse a imutável verdade quando afirmou: eu e o Pai somos um só. Nossa, gente, quanta informação assim, então, tão poucas palavras, né? Muita coisa para meditar sobre. Então ele disse ali em cima: você é meu corpo, e aqui trazendo, ratificando com a frase de Jesus Cristo, quando ele diz: eu e o meu Pai somos um só. A forma como eu entendi até agora é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus na nossa essência. Nós somos a centelha divina, experienciando através da gente. Agora eu lhe direi que há verdades ainda maiores do que essa, das quais um dia você será conhecedor. Porque como você é meu corpo, eu sou o corpo de outrem. Porque como você é o meu corpo, eu sou o corpo de outrem, ou de outra pessoa, de outros também. E eu acredito também, a minha forma de entender é que é como o colar de pérolas ali do conto Sutratma. É o fiozinho que passa, em cada uma das pérolazinhas é o mesmo. Então por isso, ele dizendo, acredito e entendo dessa forma. Agora eu lhe direi que há verdades ainda maiores do que essa, das quais um dia você será conhecedor. Porque como você é meu corpo, eu sou o corpo de outrem. E aí aqui cabe voltar bem ali atrás, quando ele diz que esse corpo seria eterno. Porque se você é meu corpo, por que é que Deus iria fazer um corpo perecível, não é? E aí, vamos mais uma pergunta então do Niosh. O senhor quer dizer que não é Deus? E Deus responde: sim, eu sou Deus, como vocês agora o imaginam. Deusa como agora a imaginam. Sou o idealizador e o criador de tudo que agora conhecem e experimentam. E vocês são meus filhos, como eu sou o filho de outrem. E nós somos filhos dele, como ele é filho de outro. Então aqui, realmente, essa parte eu não entendi. Vamos ver se Niosh pede para ele explicar melhor. Está tentando me dizer que até mesmo Deus tem um Deus? E ele responde: estou lhe dizendo que a sua percepção da realidade máxima é mais limitada do que pensava e que a verdade é mais ilimitada do que pode imaginar. Eu estou lhe dando uma vaga noção do infinito e do amor infinito. Você não poderia ter outra maior em sua realidade. Mal pode ter essa. Então, aqui eu acredito que realmente para mim ficou bem complexo, mas eu acredito que não é aquela coisa super normal, muito normal, como quando Jesus Cristo explicou ali eu esqueci o nome dele, ali no livro Boa Nova, eu deixo o livro aqui se você quiser ver, quando ele pergunta... então Jesus Cristo diz, você vai ter que nascer de novo. Ele diz: eu vou ter que entrar novamente no ventre da minha mãe. E ele diz: infelizmente você ainda não está preparado nem para entender as coisas da terra, como você vai entender as do céu. E explicou: mas isso não tem problema não, porque a gente não pode servir uma feijoada para um neném que acabou de nascer. O organismo dele não está preparado para assimilar, para digerir essa feijoada. Porém, quando adulto ele pode comer, claro que se ele comer moderadamente, vai assimilar, vai digerir tranquilamente, e aí eu acredito que é a mesma coisa. E também ali no livro, eu não sei se é o livro de Mirdá ou se é no próprio Kybalion, eu acho que é no livro de Mirdá, que diz que se Deus se ofendesse, uma coisa que eu ofenderia é a gente ficar tentando entender aquilo que a gente ainda não está pronto para entender. Então, aquilo que ele disse aqui, tanto assim, não, onde é? Estou dizendo que a sua percepção da realidade máxima é mais limitada do que pensava e que a verdade é mais ilimitada do que você pode imaginar, por enquanto. Mas eu acredito que a gente está aqui exatamente para evoluir, para um dia eu poder ficar totalmente claro isso aqui. Ele disse ali nas páginas anteriores também que a gente não devia se preocupar, porque até o final do livro todas as fichas cairiam. E quem sabe ainda faltam algumas páginas para a conclusão desse livro, concluindo esse capítulo, tá? Que eu deixo para o próximo vídeo.
E espero que você esteja gostando. Se tiver, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço muitíssimo. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros que eu tenho lá também, se quiser se inscrever, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!